Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Leandro Cavalcante. Essas são as aulas 56 a 58 de geometria dos números complexos. Ao final dessa aula, você deverá ter aprendido definir o argumento de um número complexo, escrever o número complexo na forma trigonométrica, realizar operações de multiplicação, divisão, potenciação de números complexos, escritos na forma trigonométrica, interpretar geometricamente as operações com números complexos escritos na forma trigonométrica. Essas aulas são complementos da aula 49, que você já teve na matemática C, ok? Que falou sobre o número complexo também. Na aula anterior nós vimos sobre as representações geométricas de uma equação, então tanto na reta quanto na circunferência. Se você não assistiu a aula anterior, ela está também disponível aqui ou na plataforma do Plural. A geometria dos números complexos. Então, trabalharemos as habilidades 19, 20 e 21. Essas habilidades são habilidades do Enem. É importante que você saiba as habilidades que você tem maior facilidade ou menor facilidade para que você possa estudá-las. Então, forma trigonométrica, ou também chamada de forma polar de um número complexo. Então, todo número complexo não nulo é do tipo A mais BI e pode ser escrito em função do módulo de Rolle, tá? Então, esse Pzinho aqui é um Rolle, e o do seu argumento principal, que é alfa. Então, primeira coisa, cosseno de alfa é igual a sobre ρ. Ou seja, o A é nosso P vezes o nosso ρ vezes o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é B sobre ρ, ou seja, o B é ρ vezes seno de alfa. Então, nosso número complexo será do tipo Z, A mais BI, com esse ρ, ó, tá certo? Então, ó, o nosso A será substituído por ρ vezes cosseno de alfa, e o nosso B será substituído por ρ vezes seno de alfa I. Ok? Colocando em evidência, ou seja, que eu tenho o ρ repetindo nos dois, aqui tanto no cosseno quanto no seno, vai ficar nossa forma trigonométrica, também chamada de forma polar, Z igual a ρ vezes o cosseno de alfa mais I vezes seno de alfa. A multiplicação de dois números Z e W na forma trigonométrica se dá da seguinte forma. O módulo do produto dos dois módulos, tá certo? E aí eu tenho um argumento. Como que é o argumento, professor? O argumento é a mesma ideia de A mais beta, alfa mais beta. Ou seja, o argumento de Z mais o argumento de W. Vamos ver isso mais na prática. Exemplo. Determina o produto de Z, que é igual a 2 cosseno de 112, mais I seno de 112, por W, que é 3 cosseno de 68, mais I seno de 68. Então, só pode observar que o ρ nosso vale 2 e que nós temos os cossenos e os senos, tá bom? Como que fazemos isso, professor? Olha, bem simples, como nós estamos multiplicando, nós vamos multiplicar tanto os cossenos quanto os valores de ρ. Então, ó, 2 vezes 3, aqui é 2 vezes 3, e os cossenos também estão sendo multiplicados. Quando eu multiplico dois arcos, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando os arcos. Então, vai ficar 112 mais 68. E aqui também 112 mais 68 para o seno. Então, eu tenho Z vezes W é igual a 6 vezes cosseno de 112 mais 68, que é 180, e seno de 112 mais 68 também, que é 180. No final, cosseno de 180 é menos 1, e seno de 180 é exatamente zero. Então, no final, eu tenho 6 que multiplica menos 1, ou seja, menos 6. Uma conta bem legal, bem rápida de fazer. Observe aí que é uma aplicação da multiplicação que nós já acabamos de falar. Exemplo 3. Qual é o produto de x, que é 4, que multiplica cosseno de 80 mais seno de 80, por y, que é cosseno de 40 mais seno de 40. Então, isso vai ficar o quê? 4 vezes 1, ou seja, não tem nada multiplicando, então multiplica-se por 1. Cosseno de 80 mais 40 e seno de 80 mais 40. Então, cosseno de 120 e seno de 120.
Então, cosseno de 120 é menos meio. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho 4 que multiplica meio e 4 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu tenho, então, menos 2. E eu tenho 2 raiz de 3. Ok? Mais um exemplo. Obtenha a forma trigonométrica de z ao cubo. Então, eu tenho o z, que é 2 cosseno de 30 graus mais seno de 30 graus. E ele quer que a gente ache z ao cubo. Então, o que é z ao cubo? Só eu colocar o valor do cubo em cima do meu argumento, tá? Então, quando eu tenho o cubo argumento, eu tenho 3 vezes cada um dos nossos arcos, tá certo? Então, eu tenho 3 vezes o cosseno, eu tenho 3 vezes o seno. Olha, presta atenção nisso aqui, é uma ideia muito bacana. 3 vezes 30 graus vai dar 90 graus. 3 vezes 30 graus de seno vai dar 90 graus em seno também. Então, resultado aqui, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Então, eu tenho 8 vezes 1i, vai ficar 8i. Então, z ao cubo é exatamente 8i. No seu material tem aí módulo de um número complexo. E aí nós temos exatamente esse z aqui, que é o nosso rho, ok? Por isso que ele é um módulo, ou seja, é a geometria aliada a um número. Então, eu tenho rho, eu tenho a e eu tenho p. Ok? Para eu encontrar esse rho, esse z aqui, esse elemento z, é só aplicar o Pitágoras, né? Você tem esse e esse. Então, você tem exatamente um triângulo retângulo aqui, ó. Z ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Como o z não vai ficar ao quadrado, eu passei a forma da raiz do outro lado. Então, isso aqui chama-se teorema de Pitágoras aplicado ao número complexo. Temos ainda alguns argumentos. O argumento principal faz a seguinte igualdade, tem entre 0 e 2π. Por quê? Porque você tem exatamente aqui um ângulo. Ó. Esse ângulo aqui, ele equivale ao ângulo em relação ao ρ. Forma trigonométrica de um número complexo. Na forma trigonométrica nós já aprendemos sobre isso. Como nós temos esse ângulo, nós vamos substituir. Ou seja, no TA, que é esse valor do seno vezes a nossa hipotenusa aqui, certo? Ou esse valor aqui vezes a nossa hipotenusa também. Então vai ficar o quê? A é ρ vezes cosseno de alfa, cosseno de θ, ou B é ρ vezes seno de θ. Então, o nosso modelo trigonométrico é exatamente ρ vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Isso aqui nós chamamos de forma trigonométrica. O último operações com números complexos, escritos na forma trigonométrica. Então, nós aprendemos sobre a multiplicação, sobre quando ele está elevado a n, tá certo? Quando ele está elevado a n, já aprendemos sobre isso também. Lembra lá, z elevado a 3, ou seja, ficou o ρ elevado a n, o 8 lá, o 2 elevado a 3 lá, certo? E ainda o cosseno de n vezes, ou seja, 3 vezes 30 graus lá, e o seno n vezes 30 graus. Nós já aprendemos sobre isso. E também na multiplicação, nós somamos os dois. Na divisão, a gente subtrai. Ok? Vamos para o desenvolvimento de algumas atividades aqui, então. Em relação ao complexo z, i elevado a 87, i elevado a 75, mais raiz de 3. É correto afirmar que? Então, vamos lá. Quem é 87 e quem é 105? Primeira coisa, dividimos eles por 4, né? E obtemos restos. Então, por que a gente divide por 4? Se você já aprendeu que os números complexos eles são cíclicos, aí você tem i menos 1, menos i e 1. E assim sucessivamente, ou seja, vai repetindo sempre de 4 em 4 elementos. Então, por isso que eu divido exatamente por 4 para me achar qual que é o resto. E o resto é i elevado a 3. I elevado a 3 é exatamente 1, certo? E aí eu tenho exatamente i aqui dentro, que o resto foi 1, mais raiz de 3. Então, eu tenho 1 menos raiz de 3i. Assim,
O z não é imaginário, puro, pois o quarto quadrante do plano complexo que elimina as alternativas A e B. Calculando seu módulo, obtemos. Então, o módulo de z é a raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 9, certo? Então, fazendo a subtração, menos com menos vai dar mais, ou seja, vai dar raiz de 9, que é 3. Então, 3 mais 1 é 4. A raiz do número 4 vai dar exatamente 2. Portanto, a alternativa correta é a C, a D, porque na letra C ele disse que o módulo de Z é maior do que esse valor. Então, nós temos aqui meio menos raiz de 3 sobre 2, tá? Meio menos raiz de 3 sobre 2, exatamente essa ideia aqui. Então, V é Z sobre 2. Portanto, Z e V têm o mesmo argumento. Então, tanto V quanto o nosso Z têm o mesmo argumento para ambos os valores. Ó. Raiz de 3 e 1. 1 e raiz de 3. Ó, o Z deu 1 menos raiz de 3i. E aqui também vai dar a mesma coisa. 1 menos raiz de 3i. Porque tem 2 aqui e 2 aqui a gente pode eliminar. Questão 2. O número complexo Z do tipo 1 mais i pode ser representado em sua forma trigonométrica. Por quanto? Então vamos lá. Se a forma trigonométrica é a forma polar, então o que eu preciso exatamente do meu gráfico? Então eu tenho aqui 1 mais 1, tá certo? 1 mais i é a parte real e a parte imaginária. Então nós já fixamos ele aqui. Ponto do argumento aqui. O nosso ρ está aqui, nosso alfa está aqui. Eu tenho aqui o parte real vale 1, a parte imaginária também vale 1. Então eu tenho ρ é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai dar 2, ou seja, o ρ nosso é raiz de 2. Então, fazendo aqui rapidamente a fórmula do cosseno, eu tenho que cosseno de θ é 1 sobre ρ, 1 sobre ρ, ou seja, 1 sobre raiz de 2. Fazendo a radiciação, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o θ é π sobre 4. O que é π sobre 4, professor? É 180 sobre 4, ou seja, 45 graus. Então, aqui, o cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45 graus. Então, logo, nós podemos escrever da seguinte forma. Raiz de 2 vezes cosseno de 45 graus, ou seja, π sobre 4, mais i vezes seno de π sobre 4, que vai dar uns 45 graus. Bem simples, bem legal de fazer. Questão de número 3. O EC, o sistema de coordenadas cartesianas usual, com origem no ponto O, considera os números complexos na forma trigonométrica dados por z igual a 2 cosseno de 60 graus mais i seno de 60 graus. E w igual a 2 cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. Os pontos do plano que representam estes números e a origem O são vértices de um triângulo, cuja medida da área é. Então vamos lá. Sendo A e B, respectivamente, os afixos dos números complexos Z e W, do enunciado, podemos fazer as seguintes figuras. Então vamos lá. Em relação a 60 graus, está aqui, tamanho 2. Em relação a 30 graus, também está aqui, tamanho 2. Porque, porque o ρ é o mesmo tamanho, certo? E ele diz ainda que forma uma figura, né? Forma um triângulo aqui. São vértices de um triângulo. Então, a pergunta que ele faz, ó, o ângulo AO mede quanto? Então, o ângulo AO é a diferença entre 60 e 30. Então, esse pedacinho aqui mede 30. Ok? Então, para a gente achar a área de um triângulo, a gente faz o quê? É metade da base vezes a altura. Certo? Então, nós temos aqui raiz 2 vezes 2 vezes seno de 30 graus. Por que eu seno de 30 graus? Porque eu tenho 30 graus aqui. Então, eu quero achar essa minha base aqui. Ó. Quem é a base? A base é em relação a esse 30 graus aqui. Então, eu tenho que aqui nosso é exatamente meio
vezes 2, vezes 2, vezes meio, que é o nosso 130 graus. Nós temos exatamente que a área dele é 1. Ok? Bem simplesinho, bem legal de fazer. Questão de número 4, obtenha, considerando os números complexos Z e W no exercício anterior, obtenha a forma algébrica dele. Então, nosso Z e W está aqui, ó. O Z e o W está aqui. Vamos colocar ele na forma algébrica. Colocar na forma algébrica é bem tranquilo, bem fácil. Você já tem os 60 graus aqui, você já tem os 30 graus aqui também. Para colocar na forma algébrica z ao quadrado, então vai ser elevado a 2. Se é elevado a 2, então aqui vai ficar elevado a 2, e aqui vai ficar 2 vezes 60, e aqui também vai ficar 2 vezes 60. Se é elevado a 3, o W, então aqui vai ficar 2 elevado a 3, aqui vai ser 3 vezes 30, aqui vai ser 3 vezes 30. Ok? Resultado para z. Z ao quadrado é 4 vezes cosseno de 120 mais seno de 120, que foi 2 vezes 60. E W ao cubo é 8 cosseno de 90 vezes seno de 90. Então, devem ter z ao quadrado vezes w ao cubo é 4 vezes 8. Ó. A gente está multiplicando, tem um ponto aqui de vezes. 4 vezes 8. E aqui, quando está multiplicando, a gente soma os nossos ângulos. Quando está dividindo, a gente subtrai, tá? Então, quando está multiplicando, a gente soma, então vai ser 120 mais 90 dá 210. 120 mais 90 dá exatamente 210. Eu tenho 32 que multiplica. Quanto que é o cosseno de 210? Raiz de 3 sobre 2 negativo. Quanto que é o seno de 210? É 1 sobre 2 negativo. Então, z ao quadrado vezes w ao cubo é 32 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar 16 raiz de 3. 32 vezes i sobre 2, que vai dar 16i. Então, é exatamente esse valor aqui. B diz assim, mostre que menos 1 elevado a z sobre w ao quadrado é um número imaginário puro. Então, a gente só pedir a demonstração, fica bem fácil aqui para a gente. Z sobre w ao quadrado. Então, z é 2, que multiplica cosseno de 60. Como aqui está sobre w, vai ficar menos 2 vezes 30, porque aqui o w está ao quadrado. Ó. Então, vezes mais seno de 60, menos 2 vezes 30 de novo. Por que o menos, professor? Porque está dividido, tá? Aqui é menos porque está dividido. 2 vezes 30. E por que 2 vezes 30? Porque está elevado ao quadrado. Então, tem exatamente z sobre w ao quadrado igual a 1 sobre 2. Se zw ao quadrado é 1 sobre 2, então eu posso escrever aqui, ó, menos 1, que é esse valor aqui, elevado a z sobre w ao quadrado é igual a menos 1 elevado a 1 sobre 2. Menos 1 elevado a 1 sobre 2 é i ao quadrado, ó. O menos 1 é o mesmo i ao quadrado. Lembra lá que na forma trigonométrica, na forma do cosseno do nosso número complexo, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu tenho aqui menos 1 igual a i ao quadrado, 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? O 2 vai multiplicar por 2 vai ficar 2, 2 sobre 2 vai dar 1. Então, vai dar apenas i. O número i é um número imaginário puro. Questão de número 5. Seja o número complexo z da forma menos 1 raiz de 3 i, onde a unidade imaginária, qual o valor de z elevado a 8? Agora, a gente vai levar isso a 8. Então, para elevar a 8, ele pediu para a gente fazer dessa forma. Então, nós temos menos 1 raiz de 3i. Então, o ponto é menos 1 raiz de 3. E aí nós vamos encontrar algumas coisas interessantes aqui. O ru vai valer 2. Por que o ru é 2, professor? Porque você tem 1 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado dá 9. 9 raiz de 9 é 3. 3 mais 1 é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é exatamente 1. Beleza? É exatamente 2. A raiz quadrada de 4 é exatamente 2. Então, representando o z no plano complexo, nós temos, então, menos 1, menos raiz de 3, ó, menos 1 para o plano real, menos raiz de 3 para o eixo imaginário. Nós temos o 2, então, que é essa distância aqui, que vai daqui, dessa ponta até aqui
na borda. Lembrando que ele não é negativo porque ele é a distância, tá? Exatamente a distância do centro aqui, ou seja, da origem até aqui nesse ponto. Então, para isso, nós temos que seno de alfa é o quê? Raiz de 3 sobre 2, ou seja, alfa é π sobre 3. Por quê? Porque raiz de 3 sobre 2 é exatamente 60 graus, que é π sobre 3, 180 sobre 3. Então, nós temos aqui, assim, o argumento de z é θ, que é igual a π mais alfa. Ou seja, alfa é igual a 4π sobre 3. Vamos colocar ele aqui na forma geral, como a gente sempre coloca. Z é igual a 2 vezes cosseno de 4π sobre 3, que é o ângulo que a gente acabou de encontrar. Tá? A gente acabou de encontrar esse ângulo aqui, ó. 4π sobre 3, exatamente esse ângulo aqui, o ângulo correspondente a π sobre 3, ou seja, correspondente a nossos 60 graus lá, mas só que ele está aqui embaixo, ou seja, está no nosso terceiro quadrante. E aí eu tenho exatamente o ângulo de 240 aqui, tá certo? Esse ângulo aqui é o ângulo de 240, ó. Então aqui está 0, aqui estaria o 60, aqui estaria 120 e aqui estaria 240. Tá? Então esse ângulo 4π sobre 3 é 240, que corresponde a esse ponto aqui, essa transversal aqui, esse ponto aqui embaixo no terceiro quadrante. E aí eu tenho z elevado a 8, ou seja, 2 elevado a 8, cosseno de 8, 4π sobre 3, e seno de 8, 4π sobre 3. Pela multiplicação, ó, 8 vezes 4 e aqui 8 vezes 4, vou ter 32 sobre 3, que vai dar 2π sobre 3, tá? 32π sobre 3. Correspondente do 32π sobre 3 é o 2π sobre 3, tá? Que é o ângulo de 120 graus, ok? Então fica aqui a nossa resposta no número 5. No número 6, nós temos sistema de coordenadas da figura cartesiana. P é um dos pontos da reta dessa equação. Raiz de 3x intersecta a circunferência no centro da origem do raio com medida igual a 4. É igual aqui que a rotação é 45 graus do ponto P. Então, do ponto P a rotação foi 45 graus, anti-horário em torno da origem. Então, as coordenadas de P' são quanto? Então, vamos fazer isso rapidinho. Nós estávamos aqui na medida de 60 graus, então 45 graus, nós chegamos até aqui, ok? Então, vamos lá colocar os elementos aqui, ó. Z igual a 4, 60 mais I seno de 60. Como eu já andei mais 45 graus, então eu vou somar 45 graus aqui. Então ficou 4, que é a mesma distância, ou seja, não mudei a distância em cima da circunferência. 60 mais 45, 60 mais 45. Então 60 mais 45 vai dar exatamente 105. E aí a gente tem o seguinte. 4 vezes 1, ou seja, estou fazendo a multiplicação aqui, porque eu estou multiplicando dois termos, vai ser 60 mais 45 e seno de 60 mais 45. Ou seja, eu tenho dois argumentos aqui, dois valores, eu tenho 4 cosseno de 60 mais I seno de 60 e 1 cosseno de 45 mais I seno de 45. Então, cosseno de 60 é meio, cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Simplificando o que eu tenho aqui, vou ficar com raiz de 2 mais raiz de 2 mais 6 menos raiz de 6. Então, esses dois aqui em relação a isso, esses dois aqui em relação ao número real. Multiplicados por 4. Como que vai estar dividido por 4? Ou seja, como estou multiplicando aqui 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, já cancelo primeiro com esse de cima aqui. Então, fico apenas com 6 mais raiz de 2, que é a parte real, e a parte imaginária, que é 6 mais raiz de 2, que é essa nossa parte imaginária aqui. Ó. As coordenadas de P, então, são menos 6 mais raiz de 2, ou seja, menos 6
mais raiz de 2, que é a nossa parte real, e 6 mais raiz de 2, que é a nossa parte imaginária. Tá? Esse é outro ponto aqui. Questão 7, o EC, CI, que é um número complexo, cujo quadrado é igual a menos 1, e n é um número natural maior do que 2, então podemos afirmar que raiz de 2 mais raiz de 2i elevado a n é um número real sempre que... O que tem que acontecer para que ele seja um número real? Nós temos aqui exatamente esse número complexo aqui, raiz de 2 mais raiz de 2i. Para ele ser um número real, então vamos colocar aqui na forma trigonométrica, essa forma aqui. Então, ρ é igual a raiz quadrada de raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar 2 mais 2, vai dar 4, raiz de 4 é 2. Então, o ρ é exatamente 2, essa distância aqui. Tá? Então, para essa distância, eu tenho raiz de 2 aqui, raiz de 2, esse é exatamente esse ponto. Raiz de 2 é o cosseno de qual ângulo? É o cosseno de 45 graus. E também é o seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, vou usar π sobre 4 para representar o 45 graus. Eu vou colocar aqui, ó, 2, que é o nosso ρ que a gente acabou de encontrar aqui. Cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Então, como eu tenho 2 elevado a n aqui, ou seja, eu tenho esse elevado a n aqui, vai ficar z elevado a n igual a 2 elevado a n com n vezes π vi vezes seno de n vezes π. Então, z elevado a n é um número real e devemos ter seno n vezes π sobre 4 igual a zero. Então, para que isso aconteça, eu tenho n vezes π sobre 4 é igual a k vezes π. Ou seja, o que é esse k vezes π? É k vezes 180 graus. São as voltas que você dá aqui no ciclo trigonométrico. Então, portanto, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2 elevado a n. É um número real sempre que o n for múltiplo de 4. Ó. O 4 vai passar multiplicando aqui, ou seja, n vezes π será o quê? Deverá ser um múltiplo de 4. Ok? Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Nas próximas aulas resolveremos a nossa apostila Revisão Enem. Ok? Revisão Enem Vestibulares. Obrigado e até uma próxima aula.